Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Finalmente conseguimos pautar um dos temas mais solicitados há muitos anos já pelos telespectadores do Vejam Só. O movimento dos chamados desigrejados é representado por pessoas que converteram-se à fé cristã ou já nasceram no lar evangélico e ao longo da sua caminhada de fé desiludiram-se com a igreja instituição, com a igreja local, com a reunião dos crentes, seguindo um corpo definido de doutrinas, num templo e assim por diante. Pois muito bem, esse movimento não para de crescer e eu tenho certeza absoluta que na próxima pesquisa do IBGE esse número de desigrejados vai representar uma fração bastante significativa daqueles nas respostas que incluem o tema religião ou tipo de fé ou crença. A dúvida que surge é a seguinte: é possível ser cristão genuíno, discípulo do Senhor Jesus, amar a palavra de Deus, ter comunhão com o Senhor, adorá-lo, louvá-lo e servi-lo sem frequentar, sem fazer parte integrante de uma igreja local? O Novo Testamento fala do corpo de Cristo, né? Mas ele não é, obviamente, identificado com a igreja local em todos os seus significados. A igreja local faz parte do corpo de Cristo. Pois bem, essa é uma discussão antiga, cada vez mais relevante, cada vez mais importante, e finalmente nós conseguimos pautar com convidados que são dignos de representar um grupo e outro para discutir esse assunto à luz da palavra de Deus e dirigido pelo Espírito Santo para a glória do nome de Jesus. Esse é o propósito do Vejam Só, sempre será, e com certeza eu, você e todos nós seremos profundamente desafiados e edificados por meio das reflexões que aqui serão colocadas. Está no ar o Vejam Só. Olá, começamos essa edição do programa Vejam Só em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade. É um prazer e um privilégio poder penetrar aí na sua casa, ou onde você estiver, né, com as nossas ponderações. E eu agradeço desde já essa deferência que você nos faz. Infelizmente o nosso site ainda está com problemas, por isso você não pode votar na enquete, mas em breve nós o teremos funcionando. Conosco para discutir as questões ligadas ao movimento dos desigrejados, nós temos estreando no programa Vejam Só o conhecido irmão Rubens, que é, entre outras coisas, um dos primeiros desigrejados famosos aqui do Brasil e o mentor de um site chamado Verdade Oculta. Paz e graça, irmão Rubens, seja bem-vindo. Paz e graça, irmão, prazer estar aqui no seu programa, obrigado pelo convite, estamos aí para participar, espero que seja aos contentos desse público maravilhoso que acompanha o seu programa. Bom, não tem como perguntar o endereço da sua igreja, então me dá o endereço do seu site. Se me pergunta o endereço da minha igreja, eu dou meu CPF. Tá bom. O site é www.verdadeoculta.com.br. Lá a gente acha... Você encontra todo o material que eu já produzi até hoje, são mais de 5.000 vídeos indexados e tudo gratuito através da internet, através do YouTube e outros meios também de propagação de vídeos hoje na internet. Muito obrigado pela presença do irmão. Eu que agradeço. Deus o abençoe. Prazer. Do outro lado, dispensa apresentação, ele volta ao programa depois de um bom tempo, sem poder nos atender, porque estava dando aula lá, e continua, né, no Mackenzie, pastor Dr. Paulo Romeiro, um dos mais importantes representantes do pensamento apologético brasileiro, um dos eminentes doutores em teologia, que mantém a fé férrea na inerrância das Sagradas Escrituras e é líder da Igreja Cristã da Trindade, além de autor renomado. Tudo bem, pastor Paulo Romeiro? Tudo bem, reverendo Heber Cocarelli. O senhor é o responsável por toda essa chuvarada que está caindo aqui. Só falta Jesus voltar. Porque aqui você já veio.
Mas eu também quero expressar a minha satisfação de estar aqui com você novamente. Nós temos aí um relacionamento já de longa data. É verdade. Também quero cumprimentar o irmão Rubens, é um prazer conhecê-lo, Realmente. estar aqui ao seu lado para conversarmos sobre este tema muito importante. Onde é a Igreja Cristã da Trindade? A Igreja Cristã da Trindade, a sua sede fica na Avenida Fagundes Filho, número 55, ao lado da estação São Judas do metrô. Portanto, é muito fácil chegar, fica a uns 30 metros do metrô São Judas. E quem precisar de mais informação, já vou passar o site. É possível? Claro. Então é www.ictrindade.com.br. IC de Igreja Cristã. IC de Igreja Cristã, exatamente. Igreja Cristã da Trindade. Muito bom. Vamos ver a matéria que apresenta o tema e a gente já volta com a opinião dos convidados, não vejam só. Desigrejado. Você, com certeza, já ouviu falar sobre esse assunto, principalmente nesses últimos anos. Podemos afirmar que essa é uma das palavras que está mais na moda entre os evangélicos brasileiros, seja falando bem, seja falando mal. Se o assunto é polêmico e está na boca do povo, com certeza é pauta para o Vejam Só. E é por isso que hoje vamos tentar responder a seguinte pergunta: me desiludi fortemente com a igreja, mas tenho certeza da minha salvação. Posso seguir a fé sem frequentar nenhuma igreja? O termo desigrejado não é atual, ou pelo menos a ideia dele não. Na época da Reforma Protestante, já existiam grupos que defendiam essa tese de uma igreja menos institucionalizada, menos organizada, sem tantas normas ou sistemas. Por isso, é importante nesse momento fazermos uma divisão, pois o termo desigrejado pode ser muito amplo e para o nosso debate de hoje precisamos delimitar algumas situações. O desigrejado pode ser aquele que não aceita ou não considera a igreja uma instituição organizada, com regulamentos, com CNPJ, com templo, entre outros itens. Para esses irmãos, a igreja são as pessoas e por conta disso não existe a necessidade de tanta burocracia para adorar a Deus. Essas reuniões podem acontecer em casas, sem dias fixos, sem a necessidade de uma liderança estabelecida, sem o recolhimento dos dízimos. Por outro lado, temos o nosso exemplo de hoje, onde alguma situação pessoal afastou essa pessoa da igreja. Alguma desilusão desanimou a caminhada desse nosso irmão dentro da comunidade. Mas ainda assim, ele permanece fiel ao Evangelho. Continua lendo a Bíblia, orando, aprendendo, alimenta-se com estudos na internet, busca um crescimento espiritual. Porém, sua desilusão acaba por impedir sua frequência em uma igreja. Essa tristeza não está no Evangelho, ou nos ensinos de Cristo, ou então em algum ponto da fé, mas em algo pessoal, que criou um obstáculo para essa pessoa manter-se na igreja, ou ainda que fosse o caso, procurar outro. Diante dessa situação, levantamos a questão: pode essa pessoa continuar caminhando sem frequentar nenhuma igreja? Dessa forma, ela estaria sozinha? Seria uma ovelha longe do rebanho? O autor da Epístola aos Hebreus traz no capítulo 10, versículo 25, a seguinte orientação: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto o dia se aproxima. Ao que tudo indica, alguns cristãos estavam vacilantes. Por isso, o autor viu a necessidade de trazer uma palavra de encorajamento, dizendo que o congregar-se vai muito além do receber. Na verdade, está mais ligado ao oferecer, já que a frequência fiel aos cultos encoraja e estimula o amor e as boas obras. Porém, o outro lado diz que não é preciso ir para um templo ou uma instituição religiosa organizada para exercer ou realizar boas obras e ainda estimular outros para isso. Segundo esse grupo, a vida, o convívio social seria a própria igreja. Logo, nunca uma pessoa estaria afastada do congregar-se, como sugere o texto bíblico.
Depois dessas ponderações, será que já podemos definir se uma pessoa pode continuar a sua caminhada de fé sem frequentar nenhuma igreja? Será que isso é certo ou é errado? Que orientação devemos dar para uma pessoa que está nessa situação? Ou, melhor ainda, que decisão devemos tomar quando essa dúvida está presente na nossa própria vida? É bom você ficar ligado, pois o debate do Vejam Só de hoje está apenas começando. Muito bem, tá aí. E para falar sobre o movimento dos desigrejados, né, nós trouxemos um dos líderes desse, não vou chamar de movimento, né, porque ele é fragmentado, como também o movimento evangélico é fragmentado, mas nós temos conosco, estreando no programa, o irmão Rubens. Qual é o seu nome, Rubens? É Rubens Sodré do Nascimento. O pessoal me chama de irmão Rubens na internet já há uns 8 a 10 anos. Perfeito. Você tem passagem por alguma igreja evangélica? Eu passei por 2 igrejas, eu me converti em 1988 na Igreja Batista e depois de 3 anos eu passei a frequentar a Igreja Assembleia de Deus, onde fiquei mais 13 anos. E de lá que você saiu para o movimento desigrejado? Em 2008 eu passei a dar uma atenção maior à Escritura no contexto histórico dela, da forma pela qual ela foi escrita. E eu vi a descobrir que capítulos foram inseridos na Bíblia apenas no século XIII e que versículos foram inseridos apenas em 1505, se eu não me engano. E após isso eu passei então a ler a Bíblia, não mais da forma que eu havia aprendido, através de estudos e de pregações. Eu passei a ler da forma que ela foi escrita, ou seja, de forma linear, desconsiderando capítulo e versículos. Eu descobri também que as epígrafes, que são subtítulos, tipo Sermão do Monte, Jesus descendo o monte, parou em um local plano e disse. Eu descobri também que as epígrafes, elas foram colocadas posteriormente, e não na época que as cartas, por exemplo, de Paulo foram escritas. Então também passei a desconsiderar as epígrafes. Quando eu comecei a ler a Bíblia de forma linear, sem considerar capítulo ou versículo, eu passei a ter uma visão diferenciada do que eu havia aprendido até então. Entende? Então foi o que me fez observar melhor o que era ensinado na igreja onde eu estava. E passei a observar, por exemplo, se me permite citar, esse texto de Hebreus. Quando você lê esquecendo que existem capítulos e pega um pouquinho antes, começa em Hebreus, talvez 10 na Bíblia, que tem capítulos, você percebe que ali não fala de deixar a congregação evangélica ou protestante, mas fala para não deixar a congregação que Cristo nos colocou para voltar para a lei de Moisés, porque pela boca de 2 ou 3 a pessoa morre sem perdão. É o versículo logo posterior a esse, na introdução do programa que foi mostrado. Então eu creio que o que está escrito ali é que não é para deixar essa denominação ou aquela, até porque quando foi escrita a carta aos Hebreus, não havia acontecido ainda a reforma protestante e este modelo de adoração a Deus ou de chegar a Deus que nós temos hoje não existia na minha visão. É a minha opinião pessoal, sabe? Você se reúne com crentes normalmente? Não por necessidade. O que acontece é que as pessoas sentem uma carência muito grande do que eu chamaria de uma mente contaminada. Então a pessoa acostuma naquele ritmo. E é difícil parar de uma vez. Então, mesmo quando a pessoa começa a conhecer a Bíblia de forma linear, as escrituras da forma que foram escritas, ela sente uma carência de estar junto com outras pessoas, de louvar, de participar, tipo de um culto. Então nós sim fazemos isso, mas não por necessidade. Se dependesse só de você, você não faria? Não faço, nem preciso da Bíblia. Não precisa nem da Bíblia? Não, só preciso do Messias, só de Jesus. Tá bom. A graça dele me basta, é o que está escrito, é o que eu creio. Mas depois você vai ter que explicar isso melhor. Explico. Deixa eu ouvir o pastor Paulo Romeiro. É possível ser cristão sem frequentar a igreja, doutor Romeiro? Olha, eu acho que existe uma tentativa nesse respeito, como acabamos de ouvir o irmão Rubens falando, mas nós estamos diante de um fenômeno que os pesquisadores da religião chamam de trânsito religioso. É um mal da época em que vivemos, ou um dos males da época em que vivemos. Como escreveu o sociólogo polonês Zygmunt Bauman, modernidade líquida, onde as relações elas perdem a consistência e tudo fica os laços ficam muito frágeis. Por isso que hoje nós temos, por exemplo,
um índice muito elevado de divórcio dentro da igreja evangélica. Economia informal. Se as pessoas não gostam de alguma coisa, elas mudam rapidamente. Eu ainda sou de uma época, na década de 70, quando eu me converti, em 1971, em que os crentes, eles não mudavam de igreja com frequência. Quando havia uma luta na igreja, quando eles não gostavam de algum pastor, quando algum pastor era abusivo, eles então oravam, esperavam em Deus até que Deus agisse. Mas tirando hoje, o pastor. tirando o pastor. Então os crentes, eles estavam mais habituados a sofrer pela causa, a sofrer pelo evangelho. Mas hoje, na era do hedonismo que nós vivemos hoje, a busca pela gratificação imediata, então isso tornou a relação muito frágil, principalmente na fé cristã. Então as pessoas mudam de ideia muito facilmente e não se envolvem em relacionamentos duradouros e nem saudáveis como antigamente. Eu tenho amigos que eu construí essa amizade há mais de 40 anos. E nós nos reunimos ainda, temos essa amizade. Mas hoje é muito mais difícil se construir isso. Então, para mim, é muito difícil acreditar que alguém possa ter um relacionamento com Deus, amar a Jesus e desprezar a noiva ao mesmo tempo. Né? Aliás, eu quero até te contar uma experiência. Eu sou pentecostal, então posso ter experiências. Uai! Você sempre foi da Assembleia? Você sempre foi da Assembleia? Eu ainda me considero assembleano. A minha formação é Assembleia de Deus. Eu me lembro no início da minha fé, eu fui um fariseu. Eu tive a minha época de fariseu, de ficar vigiando as pessoas, o comportamento dos irmãos, das irmãs, o que falavam, como vestiam. Aliás, houve uma época que eu pregava usos e costumes. Sim, eu tive essa época de pregar usos e costumes. Eu não acredito nisso. Sim, eu tive essa época. Então, foi o que eu aprendi naquela época. Eu virei um produto do meio. Até que as coisas depois mudaram. Então havia essa questão, essa preocupação muito grande em relação a isso. Então eu estava lá vigiando as pessoas e tudo isso. Então eu escolhia com quem orar, com quem congregar e tudo isso. Mas depois eu me libertei disso. Eu me libertei dessa fase de farisaísmo. E creio que é muito difícil você desenvolver a vida espiritual. E voltando àquele assunto lá da experiência, então eu comecei a criticar a igreja. Porque a igreja está mundana, a igreja está morta, a igreja está dormindo, a igreja está imunda. E um dia eu fui orar, eu não ouvi nenhuma voz, nada audível, mas veio alguma coisa na minha mente assim. E aí, quando é que você vai parar de falar mal da noiva? Porque o noivo não está gostando disso. Porque Jesus se entregou pela igreja. Ele se sacrificou. Ele deu a vida pela igreja. E ele não vai ficar contente se alguém começa a atacar a igreja pela qual ele morreu. A igreja, no seu organismo físico, o corpo visível de Cristo, ela vai ter defeitos, sempre. Porque ela é formada de pecadores, de homens e mulheres imperfeitos. Mas a igreja, no seu organismo invisível, espiritual, o corpo místico de Cristo, ela é sem mácula, como a palavra de Deus nos fala. Então, quando o irmão Rubens diz que ele não precisa da Bíblia, de onde nós tiramos o fundamento da nossa fé? Essa era a pergunta que eu anotei aqui para fazer para ele. Eu acho que eu encerrei essa minha introdução, devolvo a palavra aqui para o Weber. Então, irmão Rubens, explica melhor para nós duas coisas que eu preciso que o irmão explique. Primeiro, como assim não precisa da Bíblia? É possível ser cristão sem a Bíblia? Segunda pergunta, eu fiquei curioso. Ler a Bíblia, assim, linearmente, sem as divisões que foram feitas para facilitar o manuseio da palavra, leva a gente a se desligar da igreja? A primeira opinião do pastor, eu respeito, é de que essas divisões foram feitas para facilitar. A minha visão não é essa. Para mim foi para poder compor o quadro que está aí hoje
em que há uma informação a respeito das coisas conforme estavam escritas, mas que na verdade eu chamo de tipo um avatar. Elas parecem, mas não são exatamente o que estava escrito. O que facilitou isso foram justamente as divisões de capítulos e versículos. A questão envolvendo a noiva, se o senhor me permite falar, porque ele citou, eu jamais aqui bati na noiva a hora nenhuma. A noiva para mim são as pessoas. O Messias não morreu por conta de religiosa, criada a partir de Constantino, depois com Lutero tentando reformar, e o pastor falou que não havia divisões. Então, quem foi Ellen G. White? Quem foi Zwinglio? Quem foi Calvino? Quem foi Wesley? Quem foram as pessoas do passado que dividiram a igreja dividida por Lutero? Sempre houveram divisões, sempre houveram. E na própria carta a Coríntios está escrito: é importante que entre vós haja divisões para que o sincero se manifeste. Sempre houveram divisões, não só entre pessoas, como entre instituições religiosas. Essa é a leitura que eu faço. A questão envolvendo a Bíblia, eu digo, para mim, eu não vou dizer para o processo religioso, para a igreja religiosa, para a igreja evangélica não precisa da Bíblia. Eu não vou dizer isso. Eu não vou dizer que para o pastor não precisa da Bíblia. Eu não vou dizer que para o meu irmão não precisa da Bíblia. Eu vou dizer, para mim eu não preciso da Bíblia, e eu explico por quê. Para Moisés também não precisou, para Ruth não precisou, para Abraão, que foi chamado amigo de Deus, não precisou da Bíblia. Para nenhum desses homens a Bíblia foi útil, só foi útil o Criador naquela época, o nosso Deus. E agora no presente, nesta atual graça, na dispensação da graça, a graça de Jesus basta. É nisso que eu creio. Mas você não acha que para Moisés a Bíblia foi importante, que ele sentiu a necessidade de escrever? Ele não tinha Bíblia, doutor. Ele escreveu a Bíblia. Ele é um dos autores da Bíblia. Ele escreveu os 5 primeiros livros. Então, a Bíblia foi compilada pela Igreja Católica, o livro. Sim. A compilação. Mas o Pentateuco não. O Pentateuco não foi escrito por Moisés? Foi escrito por Moisés, perfeito. Não. Então ele deu importância, né, à palavra escrita. Para ele foi importante. Mas eu não estou dizendo que não seja importante a palavra escrita. Isso eu não estou falando. Então, eu não preciso da Bíblia porque eu creio que o Senhor Jesus morreu por mim. E aqui eu uso o termo Senhor Jesus porque as pessoas que estão assistindo conhecem bem esse nome, que é novo. Né? O nome Jesus é muito novo. Haja vista que hoje você entra na Biblioteca Nacional e tem lá a Bíblia de 1615, se eu não me engano, eu não vou dizer data aqui para não errar, em que lá está escrito Iesu, no lugar de Jesus. Então o nome Jesus é bem novo. E eu costumo não citar, eu cito mais o Messias, né? No lugar de Jesus. É apenas uma questão pessoal também, própria de mim. No próximo bloco, a gente vai explorar várias coisas. A primeira delas é justamente essa questão podemos abrir mão das Escrituras? A Bíblia que nós temos não é confiável? Me pareceu que isso subiu e não estava no meu plano discutir essa questão. A gente ia falar da igreja, nós estamos falando só da Bíblia por enquanto. Porém, nós vamos chegar à ideia de que, por que ao ler a Bíblia de uma maneira pura, você se desliga da igreja, se é que isso é possível. Já já a gente volta, mas antes eu tenho um recadinho importante.